Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais esse bate-papo, que também é uma gravação de um podcast Raízes da Inovação, para a plataforma Innovation Roots. Hoje eu estou aqui com o Felipe Gandolfi, da Regera Mundo. Tudo bom, Felipe? Bom, Paulo, bom dia, prazer estar aqui. Legal, eu vou contar um pouquinho sobre o Felipe, vou apresentá-lo brevemente e vamos falar um pouquinho sobre, sobre o conceito de Regeneration as a Service, né? A gente emprestou esse nome aí do mundo da tecnologia para falar, na verdade, de tecnologia viva, onde a empresa do Felipe, a startup, uma ESG Tech também, como se usa muito no mundo aí da inovação, consegue transformar o que a gente chama de lixo, entre aspas, em vida, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de lixo também e vamos ter um bate-papo muito bacana, muito rico para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Eu vou apresentar o Felipe rapidinho. O Felipe é empreendedor e é cofundador da Regera Mundo, ele tem mais de 15 anos de experiência e já trabalhou em áreas como marketing, desenvolvimento de negócios, trabalhou no mercado financeiro por muitos anos e fez, alguns anos atrás, a sua transformação de carreira para atuar na liderança em projetos de impacto social e ambiental. A visão do Felipe é criar soluções que não só reduzam o desperdício, mas que gerem valor para a sociedade, promovendo um ciclo de regeneração contínua e sustentável. Filipão, mais uma vez, um enorme prazer ter você aqui com a gente. Comece contando um pouquinho aqui. Você veio do mercado financeiro, trabalhou muitos anos nesse segmento, nessas áreas de desenvolvimento de negócios, marketing, inovação também, e num dado momento você e, claro, seus sócios e sócias tiveram essa ideia aí de atuar no mercado ESG, no mercado de impacto, e veio a ideia da Regera Mundo. Então, começa contando para a gente um pouquinho da tua trajetória e como que surgiu a Regera, o que a Regera é, o que a Regera faz para a nossa audiência aqui conhecer um pouquinho mais de vocês. Beleza, Paulo, vamos lá. 15 anos aí de mercado financeiro, em uma área bem específica de mercado, em entidades sem fins lucrativos do mercado financeiro. Eu trabalhei em associações, trabalhei na associação do mercado de capitais, Ambima, antiga Ambid, né, depois Ambima, e posteriormente na Planejar, que é a associação de profissionais que trabalham com planejamento financeiro. Então, tive muita experiência tanto como associação PJ, como uma associação PF. E, enfim, passei por diversas áreas, mas consegui focar muito no marketing, né? Eu sou formado em administração, fui responsável pelo marketing da Planejar durante 7 anos. E eu tive a oportunidade de desenvolver, tanto na Ambima quanto na Planejar, muitos programas de educação financeira. Então, ao longo dessa primeira parte da minha carreira, muita governança. Então, eu sentava com diretores, VPs, presidentes das principais instituições financeiras para chegar em consensos, enfim, desenvolvimento de políticas, de códigos de autorregulação, né, e eu acho que a Ambima e a Planejar trazem grandes exemplos, né, de evolução de mercados. E eu trabalhei muito com a parte social também. Então, enfim, de educação para investidores, de conscientização financeira, mais do que educação, a gente chamava, né, de um programa de conscientização na Planejar, levando conhecimento, palestra e atendimentos personalizados para diversos setores ali, muitas vezes vulneráveis. E eu entendi ali para meados de 2015, 2016, que isso já estava dentro de mim, mas ficou mais claro porque era um termo novo naquela época, de investimentos de impacto, de negócios de impacto, setor 2,5, 2,5.
Hoje já é bastante difundido, mas era um conceito muito novo naquela época. E ali em 2016, se não me engano, foi em 2016, teve o primeiro Fórum de Finanças Sociais, teve a Força Tarefa de Finanças Sociais do Brasil. Eu participei, conheci o conceito de investimento e de negócio de impacto, falei, bom, é por essa linha que eu quero traçar a minha carreira. E um pouco depois, aí final de 2017, começo de 2018, eu decidi tomar as rédeas aqui da minha vida pessoal e profissional para passar uma temporada fora do Brasil, por razões familiares. Minha esposa, ela é chilena, a gente decidiu passar uma temporada no Chile, falei, bom, o que eu vou fazer por lá? E eu falei, bom, 15 anos aqui, um ciclo longo de governança, de mercado financeiro, estava pesquisando, a parte ambiental é uma coisa que me interessa, e pesquisando, eu me deparei um belo dia, mesmo scrolling, feed de rede social, uma leira de compostagem. Eu falei, nossa, o que é isso? E aí eu fui puxando o fio, assim, eu lembro que eu senti muita vergonha na época, Então, estava lá, 15 anos de ar-condicionado, de Faria Lima, MBA nas costas e tudo mais, e nunca tinha tido estalo que, poxa, a casca de banana, isso não é lixo. A borra de café não é lixo. Isso, na natureza não existe lixo, Tudo volta para a terra, tudo é nutriente, no ciclo natural. O lixo é uma invenção humana ou é um erro de design, Existem algumas definições, até por isso que aqui no título a gente colocou lixo entre aspas, porque o lixo não existe. Resíduos são nutrientes. E eu fui puxando o fio, falei, bom, mais da metade dos resíduos sólidos urbanos são orgânicos, são restos de alimentos, praticamente, e 99% disso acaba em aterro-lixão. Esse destino de aterro-lixão traz dois problemas muito claros e graves. Um é o desperdício de recursos. A partir do momento que a gente entende que esse resíduo ele é um recurso, quando ele vai para um aterro, ou pior, para um lixão, a gente está literalmente desperdiçando esse recurso. E o segundo grande problema é a poluição gerada por essa destinação. Então, principalmente num lixão. Aterro hoje, alguns aterros já têm uma tecnologia de recuperação de energia ou do calor, mas polui a terra, polui o ar, polui a água, polui mananciais. O resíduo orgânico, ele, ao se decompor, ele gera metano, que é um gás aí, 80 vezes mais danoso que o CO2, que está todo dia na capa do jornal e está mais claro na cabeça das pessoas. Então, ele é um grande fator aí para as mudanças climáticas. E isso está na nossa mão, todos nós geramos resíduos. Então, a ideia de desenvolver uma solução que busque recuperar esses recursos, dar novos destinos para esses resíduos, nasceu daí. E em 2018, quando eu fui para o Chile, eu desenhei um projeto, montei uma equipe. O projeto, poxa, ficou super bonito, toda a parte de marketing, toda a parte de finanças, uma pessoa de TI estruturando, ideia no papel, submeti a Startup Chile, que até então era a maior aceleradora de startups de impacto da América Latina, e eu tive um grande não, que foi um não muito importante. Eu fui pegar o feedback com eles, e o não é que ninguém tinha experiência com isso, ninguém tinha compostado. Foi um grande aprendizado, o projeto foi para a gaveta, fui fazer outras coisas no Chile, e de volta para o Brasil um pouco depois. Na verdade, eu voltei um pouquinho antes da pandemia, e no final de 2020, uma das pessoas que estava naquele time que eu montei, e hoje é meu sócio, me chamou, me provocou, falou, olha, eu acho que se tem uma outra coisa que está nas capas dos jornais e dos portais, além de pandemia, é a questão do ESG. Acho que o mercado está com apetite,
A gente precisa de mais sustentabilidade. E a gente voltou com esse projeto em 2021. Bom, fizemos pesquisa de mercado, SWOT, teoria U, teoria C, né? Tudo isso. E começamos a botar em prática, né? Compostar em casa, e foi caótico, né? Com minhocário, composteira doméstica, as minhocas fugiram, era para a cozinha, falou, bom, a gente começou a fazer uma autoanálise nossa também, né? Ele também é administrador, ele seguiu a carreira de economia, é doutor em economia, eu segui a carreira de marketing, poxa, o que a gente sabe fazer? Nessas pesquisas, a gente conversou com composteiros também, para entender as dores. A gente compreendeu que o ecossistema de compostagem, hoje, né, de 3 anos, isso foi em 2021, 3 anos para cá já evoluiu muito, a gente pode falar sobre isso um pouco mais para frente, mas o ecossistema de compostagem, os composteiros, eles sabiam compostar, queriam compostar, tá na terra, né, é a especialidade deles. E eles tinham algumas dificuldades que hoje já foram melhoradas no ecossistema como um todo, de conseguir o cliente, desenhar uma logística eficiente, cobrar do cliente, ter uma experiência do usuário para o cliente interessante. E a gente entendeu que, poxa, a gente pode atuar aqui e crescer em conjunto, né? Se a gente tem sucesso em implementar uma logística, conquistar clientes, etc., a gente leva isso para composteiro, contrata esses composteiros e a gente transforma potenciais competidores em cooperados, né? E todo mundo cresce junto, né? Então, essa foi a origem aqui da Regera. Em setembro de 2021, a gente iniciou o nosso projeto piloto. Só tinha um pátio de compostagem privado na cidade de São Paulo, que hoje acabou a Planta Feliz Adubo, acabou de receber a licença ambiental como um grande pátio de compostagem, o primeiro pátio licenciado aqui em São Paulo. A gente operou durante 1 ano e meio, quase, com 30 famílias, 3 toneladas. Fomos acelerados pelo Green Sampa, que é o programa de negócios verdes da cidade de São Paulo. Obtivemos nossa validação de conceito em janeiro de 2023 e, em fevereiro de 2023, a gente decidiu abrir empresa, né, e transformar essa experiência, esse piloto, em um negócio, de fato. E de lá para cá, o negócio cresceu, né? A gente foi aprendendo e entendendo as dores do mercado, as dores dos clientes, as dores dos fornecedores, de parceiros, né, dos catadores, mais especificamente, que a gente deve conversar um pouco mais aqui nesse papo também. E hoje a gente está posicionado como uma empresa que oferece gestão de resíduos, ou melhor, gestão sustentável de resíduos, uma gestão completa, né, recicláveis, orgânicos, né, seguindo a proposta aqui da coleta em 3 frações, que é uma proposta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que considera os orgânicos, né, metade dos resíduos sólidos urbanos, como uma fração importante que a gente pode recuperar, né? E a gente tem uma cartela aqui de soluções personalizadas para diferentes tipos de clientes. Muito legal, que história bacana, né? A gente realmente precisa de empresas como a Regera, né? E precisa de um ecossistema de empresas, e tanto no segmento privado quanto no segmento público-privado, né? Que olhem para essas soluções. O Felipe, vocês começaram então em 2019, teve essa ideia em 2018, e foi legal essa experiência, né? Puxa, eu não sei compostar, eu não sou experiente nisso, não é o meu ofício, então eu vou procurar gerar valor aonde eu consigo, de fato, agregar valor, e vou fortalecer quem sabe fazer esse negócio, né? Tanto o transporte, a coleta desses resíduos, quanto a destinação desses resíduos, né? A transformação disso, de fato. E nisso surgiu esse modelo por assinatura, né? Ou seja, você consegue contratar a Regera, você assina o serviço da Regera, e a Regera, então, descentraliza, né, essa compostagem de uma forma interessante, porque quem não tem capacidade ou não tem interesse de fazer esse tratamento de resíduos
em loco, né, na sua residência ou na sua empresa, pode contratar a Regera. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi esse início, e aí você estava me falando nos bastidores que começou vamos chamar aqui no jargão corporativo, né, no B2C. Então, vocês começaram fazendo isso com foco mais residencial e depois vocês perceberam também que o B2B, ou seja, um segmento de empresas, de negócios, era um segmento também muito interessante. Acho que uma coisa não exclui a outra. É claro que tem operações distintas, formatos de negócio e margem e custo e tudo que são diferentes, mas conta um pouquinho desse aprendizado de iniciar no B2C, no varejo, vamos chamar assim, e depois vocês criarem essa camada de atuação no B2B, para empresas, né, e outros negócios. Perfeito. Justamente, a gente nasceu no B2C, nas pesquisas que fizemos ali naquele momento, no início de 2021, ficou muito claro que as pessoas estavam dispostas a contribuir para essa causa. Muitas delas nem conheciam que era compostagem, assim como eu, né, um pouco tempo atrás. Mas muitas delas, a maioria, se não me engano, aqui em porcentagem, entre 70% e 80%, não queria compostar em casa, né? Por uma série de tabus. Poxa, vai gerar cheiro, ou não tenho tempo, ou não tenho espaço, não quero ter uma composteira doméstica. Mas estava disposta a separar seus resíduos num recipiente, né? Então, a gente concluiu ali que existia um apetite para o serviço e não para o produto. Em tese, o ideal é a gente fazer o tratamento em loco, de fato, porque a gente evita transporte, né? A gente consegue reduzir a emissão de gases de efeito estufa inerentes ao transporte de um lugar para o outro, principalmente em uma cidade como São Paulo, onde os pátios de compostagem são distantes. Mas, além dessa parte comportamental, o produto composteiro também ele é limitante, porque ele não aceita alguns tipos de resíduos. Então, cítricos, derivados de laticínios, derivados de carnes, eles não são processados num miocário, numa composteira doméstica, porque ela não consegue chegar numa temperatura adequada para eliminar os patógenos, né? Então, a gente, né, inclusive temos alguns clientes que têm composteiras domésticas e contratam nosso serviço como um serviço complementar. Então, todo o nosso piloto foi no B2C para validar esse conceito. A gente iniciou, né, no nosso plano de negócio no B2C, a gente já tinha o plano de atender o B2B no segundo ano. E a verdade é que a velocidade de aquisição de clientes foi muito aquém do que a gente projetou. O Excel, ou né, qualquer plano, aceita qualquer coisa. Eu não tenho dúvidas que existe mercado para o B2C. Mas certamente é uma margem muito apertada. E para furar essas bolhas, eu não sei exatamente quais serão as agulhas e de quem serão as agulhas. Quando a gente começou em 2021 no B2C, tinha só mais uma empresa, a Planta Feliz, que, né, além de ser um pátio também, prestava e ainda presta esse serviço de logística. E de lá para cá surgiram mais alguns. Então, começou a existir aqui um ecossistema em São Paulo de empresas que oferecem serviço B2C, mas ainda é muito pequeno, né? Todo mundo se conhece e não deve chegar, juntando todo mundo, a 1.000 clientes, pessoa física. Quando a gente olha para o cenário nacional, a gente tem aí o pioneiro nesse serviço, que é a Ciclo Orgânico, no Rio de Janeiro, que tem 4.500 clientes. E ela é atuante desde 2015 ou 2016. Tem uma outra grande empresa em Curitiba que tem 1.000 clientes, né? Então, eu não tenho dúvida que esse mercado ele tem um potencial enorme. Mas a gente não consegue controlar e mandar nessa velocidade. E o B2B surgiu como uma oportunidade para a gente muito antes do planejado. Em agosto do ano passado,
logo no começo de agosto, surgiu a oportunidade, uma demanda para uma gestão de resíduos de um set de um comercial. A gente não sabia como fazer, falou, bom, vamos estruturar, estruturamos em 2 dias, fizemos a proposta, fomos contratados, e deu super certo. A gente, de lá para cá, já realizou mais de 40 gestões sustentáveis de resíduos para produções audiovisuais, sets de comerciais, filmes, séries, etc. Né? Importante dizer que a gente fez isso em parceria com especialistas em reciclagem de recicláveis mesmo, né? De papel, plástico, vidro, etc., com catadores. Então, a gente trabalha muito em parceria com a Combosa Seletiva, e a gente contrata catadores autônomos para apoio operacional nos eventos e nas produções. E a gente foi entendendo as dores dos clientes, o que eles precisavam. E aí eu vou puxar um gancho aqui, né, para a gente refletir sobre essa definição de Regeneration as a Service, ou Sustainability as a Service, ou Impact as a Service. Eu tomo muito cuidado com anglicismos, né, para não gerar mais uma buzzword, ou, né, tá aí mais um anglicismo, né, um vazio semântico, vamos dizer assim, exclusão cultural, etc. Mas essas definições acabam facilitando algumas compreensões de mercado, né? Sintetiza ideias complexas. Quando a gente... a dor do cliente não é apenas uma gestão de resíduo. Ele tem uma necessidade de implementar uma cultura de sustentabilidade, uma cultura de regeneração. E o nosso pacote, né, quando a gente fala, né, de Regeneration as a Service ou Sustainability as a Service, a gente entrega uma operação, a gente entrega mais do que isso. A gente entrega uma conscientização, uma educação ambiental, um relatório detalhado em que o cliente ele vai conseguir compreender aquilo que foi gerado. E que envolve todo mundo. É inevitável. Todo mundo gera resíduo. Todo mundo está circulando pelo ambiente, vai ter que descartar e vai perceber, poxa, aqui tem um sistema de descarte diferente. Né? A comunicação visual conta isso. E isso faz a cultura. A cultura não é algo que se compra. A cultura é algo que se cria e que se cultiva. Né? E a gestão sustentável de resíduos, ela é uma ferramenta muito poderosa na criação de cultura, porque ela envolve todo mundo. E todo mundo, né, passa a se sentir parte daquilo. E muitas vezes leva isso para casa. Né? Temos clientes, pessoa física, que vieram dos PJs, que eles falam, poxa, isso aqui é muito importante de ser feito. Eles levam isso para casa. Né? Então, hoje, como que a gente está estruturado? A gente está dentro de 110, 120 residências com essa nossa solução B2C, do baldinho, em que as pessoas colocam ali suas sobras de alimentos, a gente troca uma vez por semana o balde cheio por um balde vazio, e a gente desvia do aterro, né, da coleta pública, para um pátio de compostagem. E a gente tem uma carteira de clientes PJ, além dos eventos e produções audiovisuais, a gente está com uma média aí de 3 a 5 eventos e produções por mês, a gente já tem uma carteira de... Chegamos agora a 12, se não me engano, clientes recorrentes. Né? Então, temos escolas, temos estúdios, temos escritórios, temos obras, tem uma carteira diversificada, ainda que pequena, mas já diversificada de tipos de clientes, em que a gente passa uma, ou 2, ou 3 vezes por semana, depende da demanda do cliente, para retirar ou seus recicláveis, ou seus orgânicos, ou seus recicláveis e orgânicos, né? Depende muito da necessidade do cliente, da demanda dele, da geração de resíduos. E a gente tem feito muitas sensibilizações também, atividades, né, de sensibilização, de ir contar, de motivar as pessoas. Isso é muito transformador, porque o cliente, ele
conta isso no LinkedIn, ele coloca isso no relatório de sustentabilidade dele, vira hoje, talvez um diferencial de mercado, mas mais do que isso, é um posicionamento estratégico num momento do mundo em que está cada vez mais claro, né? Pô, setembro de 2024, que ano difícil, né? Ano em que o estado inteiro ficou embaixo d'água, em que a gente está 60% do país queimando, está cada vez mais difícil negar, né, as mudanças climáticas, e está cada vez mais claro o conceito de responsabilidade compartilhada, né? Todos somos responsáveis, não adianta apenas apontar o dedo para o poder público ou para o agro ou para as indústrias. Todos somos responsáveis, né? Cada um tem a sua parcela e o seu peso, mas precisa partir da gente a ação para ter coerência na cobrança, inclusive, né? Então, o pacote do Regeneration as a Service traz tudo isso, traz essa cultura que passa a ser uma estratégia mesmo para as empresas. Filipão, eu vou aproveitar aqui, surgiu uma pergunta super bacana da Mari, Mariana Mazzi. Prazer, Mari, ter você aqui com a gente, é uma grande amiga também. Ela perguntou o seguinte: por que a curva de adoção do B2C é lenta? Existem barreiras de preços ou é uma questão de consciência e priorização? Excelente pergunta, Mari. Eu acho que é tudo isso, tá? A gente, como pessoa física, tem uma cultura muito estabelecida de que o lixo, entre aspas, é uma responsabilidade do poder público. Colocamos para fora, alguém vem coletar e leva, né? Então, essa eu acho que é a primeira barreira, tá? Existe uma barreira de preço também, né? Então, o valor médio Brasil, né, o ticket médio desse serviço, né, para uma coleta semanal, a assinatura mensal custa R$80, ticket médio, tá? Tem valores maiores, tem valores menores, mas vamos considerar esse ticket. Não é para todo mundo, não é uma coisa especialmente barata, né? E é um serviço particular. Eu tenho a Luísa da Guaraipo, que é uma empresa de Campinas, que é um pátio de compostagem, faz coleta aqui em São Paulo também. Ela fez uma reflexão muito interessante outro dia, que nós temos o sistema público de saúde, a gente tem o SUS, nós temos uma educação pública, mas quem tem condições, muitas vezes, escolhe por contratar um convênio de saúde particular, ou colocar seus filhos em escolas particulares por decisões, eles entendem que aquele serviço é melhor. A questão dos resíduos é a mesma coisa, né? A gente pode entender, se a gente quer contribuir para um destino melhor, a gente pode contratar esse serviço particular, mas a gente entende que não é para todo mundo, porque é uma barreira, né? Então, tem uma barreira monetária, tem uma barreira cultural, tem alguns tabus operacionais a serem quebrados, de, poxa, gera cheiro, né? Estamos, de certa forma, mal acostumados, no sentido que a gente pode colocar, né, nossos lixos, entre aspas, para fora todos os dias, né, nos prédios, né? Eu não moro em casa, eu moro em prédio. Aqui não tem uma regra que é na segunda, na terça ou na quarta. Todo dia você pode colocar para fora e alguém vem aqui, passa no andar e leva, né? Essa comodidade, né, também é uma barreira. Quando a gente olha para práticas fora do país, quando a gente olha para experiências na Bélgica, na Dinamarca, você tem o dia para retirar seu resíduo orgânico. E você tem limites. Na Coreia também tem um sistema parecido. Se você passa daquele limite, aquilo é pesado e você é cobrado, né, a mais. Então, tem uma cultura, né, toda uma operação a ser criada para a gente conseguir ativar essa nova
e aí acho que é um gancho bom, né, Paulo, né, para a gente falar da economia circular, né? A gente está muito estruturado, calcado na lógica da economia linear, né? De extração, produção, consumo e descarte, simplesmente. Né? A economia circular está sendo popularizada agora. Esse ano saiu a Estratégia Nacional de Economia Circular, saiu a Política Nacional de Economia Circular, e isso precisa virar conversa de bar, vamos dizer assim, né? Para a gente entender que não existe o tal do planeta B, não existe o fim. Quando a gente está ocupando aterro sanitário, né, além das questões que eu comentei anteriormente, né, de desperdício de recurso e geração de poluição, geração de metano, etc., a gente está ocupando terra, ocupando espaço. Né? A terra é para a gente morar, a terra é para a gente plantar. Então, a gente está desperdiçando o recurso precioso que é a terra. Mas, de novo, se dentro de uma empresa a criação de uma cultura ela também é lenta, na sociedade como um todo, a gente precisa de um esforço muito grande de todos os agentes que conhecem sobre isso para trazer isso à tona e fazer isso acontecer. E até por isso foi uma estratégia a gente ir para o B2B também, porque a gente alcança mais pessoas. A gente está hoje em 110, 120 residências, uma média de 3 pessoas por residência. A gente consegue atender, né, alcançar aí 500 pessoas, grosso modo. A partir do momento que a gente atende empresas e eventos, a gente tem um alcance muito maior, né? Os nossos cálculos aqui, a gente já conseguiu levar, né, impactar de alguma forma 4, 5 mil pessoas, né? E algumas dessas pessoas levam isso para casa, né? Então, ele é um esforço que tem que vir em ondas e eu acredito que tem que vir mais empresas falando sobre isso, buscando mais negócios inovadores para transformar essa visão, de fato, de que é responsabilidade nossa e a gente pode, dentro de nossas casas, aderir a práticas mais sustentáveis. Felipe, aproveitando essa pergunta que foi feita, você acha que com esses fomentos regulatórios de investimento, de fundos, existe num cenário médio e longo prazo uma possibilidade desse serviço que hoje é particular, aí estou falando ainda no âmbito residencial, né? Dele ser subsidiado totalmente ou parcialmente pela iniciativa pública, ou numa parceria público-privada, onde as pessoas possam ter mais acesso, ou seja, você consegue ganhar volume e você consegue amplificar a sua malha de atuação e consegue, claro, cobrir seus custos, gerar valor para o seu negócio e para todas as pessoas envolvidas, né, e rede de colaboradores envolvidos, mas num outro formato que não seja na ponta do cliente assinando, porque, claro, acho que quem tem condição de assinar, de compostar em casa, ou de assinar um serviço como o da Regera, é recomendável que faça, né? Porque já vai estar eliminando esse encaminhamento de resíduos que hoje acaba indo para os aterros, né? E como você bem falou, 99% dos resíduos acabam em aterro, ou seja, é um potencial de melhoria muito, muito, muito fácil, né, de resolver, assim, fácil entre aspas, mas assim, puxa, tudo que a gente fizer vai contribuir, vai melhorar, o potencial ele é evidente, mas existe um horizonte onde você enxergue que nesse cenário de fomento, cenário regulatório, possa acontecer um formato desse que eu estou dizendo de subsídio parcial ou total para uma operação como a sua, B2C? Olha, Paulo, com certeza, e essa era a nossa ideia original, inclusive, na Regera, né? Nosso primeiro pitch, a gente não queria repassar isso para o cliente, né? A gente queria derrubar a barreira do preço, né? Que foi um dos pontos que a Mari trouxe. E eu vejo como um potencial absurdo para as empresas. Hoje é cada vez mais difícil fisicamente uma empresa estar
dentro de uma residência? Ela está digitalmente, né? Na TV, na internet, mas as pessoas hoje não assinam mais jornal ou revista, ver uma propaganda, né, ali, física em cima da mesa. O baldinho, ele é um display dentro da casa das pessoas, conectado com uma atitude positiva. Eu acho que esse é um potencial enorme. Então, eu acho que sim, é possível a gente, né, eu acho que a gente precisa perseguir, né, essa possibilidade de subsídio, ainda que seja parcial, mas a gente precisa de uma escala muito grande. Isso eu aprendi também ao longo da nossa jornada aqui, né? Não adianta ter 1.000 clientes, né? Se a gente pensar no ecossistema como um todo em São Paulo, talvez nem 4.500 seja suficiente. E é uma operação grande. Então, vamos supor aqui, né, vestir esse baldinho, adesivar esse baldinho com a cor de uma marca. Você precisa de uma escala muito maior para isso fazer sentido e de um prazo também longo. Isso tem que ficar ali, sei lá, 6 meses, 1 ano, para justificar aquela adesivação ou aquela pintura, né, naquela questão física. Então, assim, tem alguns gargalos operacionais, mas eu não tenho dúvida que existe esse potencial, né? E, assim, eu discorri muito sobre o potencial da iniciativa privada. E você trouxe aqui a visão, né, dessas novas políticas, desses novos fomentos, né, do poder público. Eu vejo, de uma forma muito clara, movimentos no poder público e na iniciativa privada, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, ela já tem 14 anos, considerada super de vanguarda no mundo, mas só nesses últimos anos que a gente conseguiu enxergar um movimento de decretos e, né, para que ela, né, faça acontecer de fato. Ano passado saíram alguns decretos importantes para catadores, saiu uma lei importante estadual de gestão de resíduos obrigatória para eventos públicos e privados no estado de São Paulo, que foi uma lei de autoria da Marina Elô, que é da rede, né, tida como de esquerda, foi sancionada pelo governador Tarcísio, que é de direita. Então, essa pauta ela é apartidária, né? Ela é de todos. E com a Política Nacional de Economia Circular, a Estratégia Nacional de Economia Circular, está sendo discutida a Estratégia Nacional de Resíduos Orgânicos, né, acredito que deva ser lançado no próximo ano. Então, existem forças vindo por todos os lados para subir a régua, para apertar o parafuso, né? E a gente precisa dessa criatividade, né? Então, talvez, não sei se vai ser a Regera ou alguma outra, recupere essa ideia inicial da Regera de ser uma Martech ou uma EdTech, né, de conseguir subsidiar esse serviço B2C, trazendo aqui uma exposição e um branding positivo de marcas. Eu espero que isso aconteça logo. Fica aqui o convite para todas as pessoas aqui que trabalham com marketing, comunicação e inovação, que existe esse potencial, né? Todas as marcas, grandes marcas, também olhando para o segmento ESG, apesar de serem 3 letrinhas, ESG é um universo, né? Mas, puxa, tem um potencial enorme. Já tem muitas empresas hoje que não necessariamente estão relacionadas diretamente ao mercado de energia. O Brasil lançou essa iniciativa do Mercado Livre de Energia. Você tem empresas como a Heineken, empresas como a Vivo, que hoje estão emprestando as suas marcas para oferecer esse serviço para você mudar a tua matriz energética residencial ou empresarial para uma matriz que funciona através de energia solar, por exemplo. E essas marcas já entenderam que é possível também estar em contato com as pessoas num outro momento. Então, quem sabe esse formato, né, de subsídio privado a partir das marcas, através das marcas, para amplificar essa cadeia, né?
Acho super, super importante e uma inovação muito promissora, de verdade. Acho que em breve isso vai acontecer. Vamos trabalhar para isso também, para aproveitar essa aproximação das marcas. E aproveitando esse link, falando um pouquinho do B2B, Felipe, a gente teve a felicidade, né, através da Ginga, que é uma agência de publicidade da qual eu sou sócio também, de fazer um projeto para o Mercado Livre. A gente idealizou o projeto chamado Casa Livre, que é um estúdio perene, né, para se fazerem produções de conteúdo do Mercado Livre. E lá a gente teve a felicidade de poder contar com todo esse serviço de vocês. Teve também a parceria da Sustente, né, que nos ajudou a quantificar e metrificar todos os nossos cálculos de emissões. Vocês fizeram lá um processo muito, muito forte de educação também, com toda a cadeia, né? Desde as pessoas que estão ali na operação do dia a dia, as pessoas que vão fazer produção, as pessoas que vão fazer o catering, para a gente poder direcionar de fato esses resíduos e maximizar a transformação desses resíduos em recursos, né? Então, a gente vê que tem um potencial enorme em todos os segmentos. É claro que o audiovisual é um segmento que vocês se aproximaram e que a gente acabou também se conhecendo muito através desse movimento, mas tem vários outros segmentos que têm um potencial enorme, né? Então, como que está sendo essa experiência do audiovisual? Converso com colegas, converso com pessoas do mercado publicitário, ainda vejo que é um movimento inicial, ou seja, tem muitas pessoas que estão experimentando e fazendo, mas vejo um potencial absurdo. E quais outros segmentos empresariais que vocês enxergam aí que faz sentido para vocês abraçarem, né? Excelente. Foi a nossa primeira experiência B2B, como eu comentei, né? O audiovisual, a gente aprendeu demais. É uma dinâmica muito particular, né? O Paulo conhece muito bem. E existem muitas diferenças, né? Na dinâmica do comercial, que é one shot ali, 2 dias, super rápido, e o de longas, né? Vamos dizer, de séries ou de filmes, né? São dinâmicas distintas, são verbas distintas. Não sei quem está assistindo aqui ou nos escutando se já teve a oportunidade de participar, né, dos bastidores de uma produção audiovisual. É uma correria danada. E são diárias longas, de no mínimo 12 horas, né, de trabalho, onde tem um catering, né, tem produção de comida no local. E a gente já trabalhou com mais de 10 produtoras diferentes. E a gente vê práticas diferentes e a gente recomenda nos nossos relatórios de impacto, né, quando a gente entrega a gravimetria, a quantidade de plástico, de papel, de resíduos orgânicos, de resíduos contaminados, etc. A gente, além do quantitativo, a gente faz um qualitativo também, né, puxando a orelha quando, tem muito desperdício de comida, quando tem muito uso de plástico, de uso único, e um qualitativo, né, batendo palma quando, né, não é porque teve uma grande... Muitas vezes existe essa confusão. Nossa, olha, gerei um monte de coisa para você para compostagem. Cara, isso não é bom. Compostagem é a última coisa ali, né? A gente precisa evitar o desperdício. Mas como um mercado, assim, a gente percebe, né, nas conversas e ao sermos contratados novamente, recorrentemente, que é uma cultura que está sendo implementada e só tende a crescer, né? E tem outras empresas fazendo também, atendendo. Isso é ótimo, né? A concorrência é boa porque ela provoca melhorias, ela provoca evoluções no mercado como um todo. A gente não tem uma tabela de valores, por exemplo, né? Porque
cada cliente tem uma dinâmica diferente. Na produção audiovisual, a gente já conseguiu parametrizar um pouco melhor, porque existem padrões, né, ali de quantidade de pessoas, quantidade de horas, de catering, etc. Às vezes sai um pouco desse padrão quando tem deslocamento, mas já existe um padrão. Mas quando a gente vai, né, outros segmentos, a gente tem atendido alguns escritórios, a gente tem atendido escolas, que é um baita de um nicho, porque ali a gente cria cultura desde a base, a criança, né, ou o adolescente leva isso para casa, condomínios, né, a gente está com um condomínio residencial fechado, a gente está começando a atender agora um condomínio empresarial, a gente começou a atender o refeitório de uma obra de construção, então ali a gente só pega os orgânicos, então nichos que a gente nem imaginava. No fim das contas, em todos os lugares existe geração de resíduos. As dinâmicas que são diferentes, né? A gente precisa entender ali qual que é a dinâmica, qual que é a geração do resíduo, o volume de geração, se é possível fazer, né, buscar eficiência, se existe espaço naquele local, naquele cliente, para armazenar os recipientes, para que a gente faça a coleta uma vez por semana, por exemplo, porque isso vai melhorar custo. Se não é possível, se precisar fazer a coleta 3 vezes, 4 vezes na semana, obviamente isso aumenta custo e acaba, às vezes, inviabilizando o projeto para o cliente. Então, tem muitos estágios diferentes, né, e eficiências que a gente precisa buscar. Assim, você trouxe, né, Paulo, 99% dos orgânicos vão para aterros ou lixões. A gente tem uma estatística aí, que é uma estatística questionada, né, de que apenas 4% dos recicláveis são, de fato, reciclados no país. Na verdade, essa conta não... ela está baseada nas concessionárias públicas, ela não envolve aqui, né, a quantidade de materiais recuperados por catadores, mas ainda assim é um número baixo, ainda que suba para 15% ou 20%, ainda é muito baixo, né? Eu vejo como um oceano azul aqui, né? A gente tem muito trabalho a ser feito, né? Um trabalho de operação, de logística, de aculturamento, né? Então, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta aqui, mas eu vejo assim como... né, a gente estava falando dos bastidores aqui do Product Market Fit, a gente né, está chegando à conclusão aqui que a gente chegou, né, no plural aqui em Product Market Fit, porque a gente está atendendo uma variedade de segmentos, a gente está sendo contratado, está sendo pago para fazer essa gestão sustentável e personalizada e resolvendo o problema dos clientes. Estou vendo um monte de pergunta aqui, comentários chegando no chat. Então, está sendo muito rico, né, essa conversa, muito rica, perdão, e a Luciane trouxe para a gente falar das iniciativas comunitárias, né, tem muitas iniciativas comunitárias, eu até compartilhei um link com algumas, eu tive o prazer de conhecer, através do Gaia Education, a Lara e a Elisa, que foram minhas professoras, e nós visitamos o projeto Ecobairro Vila Mariana, onde eles basicamente ocuparam uma praça lá na Vila Mariana e fizeram umas leiras tem um projeto de leiras de compostagem termofílica muito bacana. Então, puxa, pudemos conhecer, pudemos levar nossos baldinhos, pudemos botar a mão lá nas serragens, no resíduo. É muito bacana esse tipo de iniciativa, porque traz para perto, né, o contato, e a gente sai um pouco desse lugar, Felipe, que você comentou, de que o lixo tem que desaparecer da minha frente, então eu boto ele para fora e acabou, eu não me preocupo mais. Quando você tem contato com o que acontece de fato, e acho que essas iniciativas comunitárias, elas são um serviço de bem comum muito importante e são um serviço de educação e de conscientização também muito importante. A Luciane trouxe aqui várias dessas iniciativas no comentário. Estamos falando da cidade de São Paulo, né, porque é onde estamos situados aqui, onde a Regera atua. Então, o projeto Ecobairro Vila Mariana, projeto Vila Beijas,
Nossa Senhora da Composteira na Pompeia, Butantã, Missão Ambiental Vila São José, Leopoldina e o BS Vila Fátima, em Guarulhos, né? Então tem também muitos desses projetos que são projetos maravilhosos e que a gente também percebe, né, quando conectando um pouco com a questão da conscientização, que ainda são projetos de nicho, né? Ainda são projetos que têm um potencial de falar com uma fatia maior da população. E é um pouco do que você comentou, né, Felipe? Depende da gente também ir ao encontro disso, depende da gente ter esse interesse e nos reeducar, desaprender um pouco daquilo que a gente aprendeu sobre a nossa não responsabilidade, sobre tirar o lixo da nossa frente e começar a ir ao encontro, a experienciar essas iniciativas na prática. Não sei se você quer comentar algumas delas, se você tem contato, você está muito em eventos também, né? Se você quer falar algo a respeito dessas iniciativas comunitárias. É fundamental, vou acrescentar uma aqui. Quem que mandou foi a Luciane. Não, show de bola. Tem mais uma incrível comunitária, que é da Vila Beatriz, Vila Ida e Vila Jataí. Também super legal. É imprescindível, né? Isso gera senso de comunidade, cria comunidade num momento, né, dessa Babilônia em que as pessoas estão cada vez mais individualistas, né, morando em condomínios, etc. Eu acho incrível. E elas precisam coexistir, né? Por que nós decidimos aqui, né? A gente pensou, pô, será que a gente abre uma ONG? Será que, né, a gente vai para uma comunitária? Não, a iniciativa privada, ela consegue acelerar, né? Então, precisam vir soluções do poder público, precisam vir soluções da iniciativa privada, precisam vir soluções da comunidade, né? É um pool aqui. Algumas dessas eu conheço da Vila Mariana, conheço do Butantã, não conheço da Pompeia, de Guarulhos também não, estou vendo aqui o comentário dela. Mas fica a dica aqui de ver da Beatriz e de Jataí também, que é super legal. A gente tem também a presença aqui da Ticiana Prazeres, que também é uma colega, uma grande amiga nossa, e ela é jurista, advogada, trabalha especificamente nessa área do direito ambiental. E ela trouxe algumas questões também sobre a consulta pública, né, que foi aberta recentemente, né, onde durante 90 dias atores e a sociedade vão ser ouvidos para o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Logística Reversa, né? Então, com vários eixos aqui, a Tice deixou também no link dos comentários um acesso a essa consulta para quem se interessar. Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Felipe? Excelente dica da Ticiana. A nossa responsabilidade, ela tem muitas camadas, né? Assim, eu duvido que alguém que esteja aqui nos acompanhando jogue qualquer tipo de resíduo ou lixo na rua. Talvez alguém ainda jogue um papel reciclável, um papel de chocolate, que seja, no lixo da rua. Eu coloco no bolso e eu descarto em casa ou em algum lugar que eu sei que vai entrar numa logística reversa, né, que vai ser reciclado, porque aquela lixeirinha de rua que está no poste vai tudo misturado, né? Então, vai desde a nossa ação de descarte prática até a nossa cobrança e engajamento com o nosso círculo social próximo, passando pelo envolvimento com o poder público, né? Tanto de acompanhar, entender o que está acontecendo, né? Então, nos bastidores aqui, a gente conversou um pouco, né? Não sei nem se vai ter tempo de a gente falar aqui sobre a polêmica, né, Paulo? Já atiçando um pouco, né, da renovação da concessão pública. Vamos falar já, pode falar. Pode falar. Mas e participar, né? Então, a gente tem a oportunidade, né,
estamos numa democracia, né? O poder público abre essas possibilidades, a gente participar com uma voz ativa, né? Então, é fundamental, né? Eu já participei de algumas, essa eu ainda não participei, está aqui no nosso to-do, vai até comecinho de dezembro. É fundamental participar, excelente contribuição aqui da Tiziana. Aproveitando o tema de regulação, consulta pública, a gente estava falando, você comentou sobre a Política Nacional de Economia Circular, né? Temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se eu falar o nome errado, você me corrija, porque eu não sou um super especialista nesse tema. E recentemente, algumas indicações de incentivo, né, para catadores, para projetos que visam maximizar aí a questão dos resíduos também, e essa polêmica renovação aí pela prefeitura com as empresas que já fazem esse serviço e que não houve aí uma consulta, um processo licitatório. Então, faz um agrupamento aí dessas iniciativas nesse momento, como que você enxerga também que isso está acontecendo, aspectos positivos e desafios aí que a gente enfrenta. Boa. Provoquei a polêmica aqui, né? Para deixar o finalzinho aqui da conversa mais quente. Né, não sei quem acompanha aqui, só para a gente estar na mesma página, desde o ano passado vem sido discutida a renovação dos contratos ou a licitação, né, uma nova licitação para as concessionárias da gestão de resíduos na cidade de São Paulo. Foi decidido renovar sem licitação os contratos atuais, sob o argumento, que é um argumento bastante válido, que é a complexidade de fazer a gestão de resíduos numa cidade como São Paulo. É realmente muito complexo. Toda a logística envolvida, né, de novo, né, uma Babilônia. E né, o poder público precisa garantir que empresas que tenham capacidade logística, capacidade financeira de fazer isso acontecer. Esse foi o argumento utilizado, né, pela prefeitura. Mas tem algumas críticas aqui, né? Eu vou tentar resumir. Né? Tem a crítica do impacto social da não inclusão dos catadores, das cooperativas de catadores. Né? A gente tem exemplos em outros municípios, né, da contratação de cooperativas para realizar as atividades e a remuneração desses profissionais, que, assim, é bom ressaltar, são profissionais, né? A catadora de materiais recicláveis é uma categoria de profissionais na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. E não sei se é a única, se não for a única, é uma das únicas profissões que não são remuneradas pelo serviço prestado. De lá, né, coletar esse material, criar esse material, beneficiar esse material, né? Beneficiamento então, sendo bem simplista aqui, eu estou com uma garrafa de Tetra Pak ou X, né, diferentes tipos de materiais, plástico, eu tenho que separar esse plástico, recortar uma parte desse material, porque, né, um material vai para uma indústria recicladora e outro vai para outra indústria recicladora, com valores diferentes. Né? Então, tem um processo aqui realizado pelos catadores e cooperativas, que é um processo qualificado, né? E, grosso modo, aqui, a grande maioria é remunerada pela venda desse material. Né? E essa conta não fecha. Né? O valor do papelão, o valor do alumínio, o valor do vidro, ele não fecha a conta ali desse serviço qualificado. Né? Então, essa é uma pauta muito importante, e a não inclusão dos catadores e cooperativas nesse novo sistema tem sido bastante criticado e questionado. E a segunda questão é uma questão ambiental mesmo, de recuperação dos resíduos. Né? A gente já falou aqui sobre a separação nas 3 frações, né? A triagem na origem, recicláveis, orgânicos e rejeitos. Né? Essa proposta trazida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os orgânicos, eles são recuperáveis. A gente não pode misturar esse orgânico com o resíduo de banheiro. Isso vai ser contaminado, né? A gente consegue dar uma destinação, e pode ser a compostagem, pode ser uma outra destinação. Eu vi um comentário aqui, aproveitando o gancho, acho que foi da
da Tainá, sobre, né, se ela pensa em utilizar o lixo para gerar energia. Existem, né, tecnologias como de biogás ou biometano, que está no plano da cidade de São Paulo, né, a criação de ecoparques para a geração de biometano, que seriam os combustíveis, idealmente, da frota de caminhões que vão recuperar, vão coletar os resíduos, né, fechando o ciclo, né, na teoria é muito bom, mas a prefeitura, ela acabou não estimulando a separação das 3 frações, né, então, toda a comunicação da prefeitura vem sendo, e por essa nova aprovação continuará sendo, em 2 frações, em secos e úmidos. E por úmidos, ela classifica os orgânicos e os rejeitos. Não faz sentido isso, né? Existem tecnologias melhores para a recuperação desses nutrientes, como a compostagem. Quando você mistura tudo isso numa usina de biogás ou numa usina de biometano, e aqui a gente, né, tem muitas questões muito técnicas e de repente valeria a pena aí chamar algum especialista para, né, em biogás, biometano, para entender a tecnologia e as aplicações comerciais futuras, as tendências, você perde recurso, você perde eficiência nesse biogás. Ao não promover uma separação entre as frações, a cidade de São Paulo, que é a maior, né, cidade da América Latina, ela vai na contramão da própria política nacional de resíduos sólidos. Isso é um desperdício de recurso, isso é um desperdício do esforço de aculturamento que a gente falou muito aqui no começo da nossa conversa, né? Essa postura acaba contando o quê para o cidadão ali dentro de casa? Olha, o orgânico mistura com o rejeito, isso não é recuperável para a terra, né? Isso é um equívoco, né? A gente está perdendo a oportunidade de implementar uma cultura correta de falar, olha, a casca de banana e a bolsa de café, cara, isso não é lixo, isso é recuperável. E mesmo para, né, se isso não for para a compostagem, que hoje é a tecnologia mais viável, que é uma tecnologia natural, a gente consegue implementar uma tecnologia social, logística, né, de inclusão, de geração de novos empregos verdes e barata, né, em tese, de realizar em comparação com o biogás, que exige investimentos maiores, mas que tem um valor, né, em contrapartida, um valor do produto final, né, da energia ou do combustível, um valor agregado maior do que o adubo, né? Essa é uma questão bastante discutida no longo prazo. Existe espaço para todo mundo. E a compostagem, a separação entre frações, né, para a compostagem hoje, ela pavimenta o caminho, ao meu ver, para o longo prazo, para um processo eficiente de biogás e de biometano, né? Então, enfim, polêmica trazida aqui e discutida aqui para todo mundo conhecer um pouquinho aí do que está acontecendo, né? Foi renovado o projeto, mas a sociedade tem feito muito esforço aqui em conversar, né, com o poder público, e a gente está no momento de eleições, né? Difícil saber como isso vai evoluir, porque, né, podemos ter aí mudanças e transições, né, de quem está à frente. Mas mesmo, né, de quem está hoje à frente está sendo questionado e precisa responder a esses questionamentos. Filipão, a gente está partindo para os acréscimos aqui, mas é igual árbitro de Copa do Mundo, tá? A gente pode dar uns acréscimos maiores do que o convencional. Eu vou te fazer uma pergunta final, mas antes dela, queria que você só comentasse a respeito também da questão dessa Lei Rouanet da reciclagem que você me comentou e desse fundo que está sendo disponibilizado ou está para ser disponibilizado para fomentar um pouco desse segmento e como que você enxerga isso também. Ótimo. Como a gente tinha comentado aqui, né, a política nacional tem 14 anos
e a gente só conseguiu ver nesses últimos anos aqui movimentos para que as propostas ou políticas sejam realizadas. E a gente precisa de subsídio, precisa de financiamento para isso, né? Então, essa foi aprovada agora em julho, né, a apelidada Lei Rouanet da Reciclagem, acho que foi em julho, né? Se não foi em julho, foi em junho, e está para sair, todo o mercado está bastante aqui atento e ansioso à plataforma para submissão de projetos, né? Então, assim como na Lei Rouanet, empresas, né, privadas podem patrocinar esses projetos, né, de filmes, de livros, etc., em contrapartida para dedução de impostos, né, imposto de renda, tanto pessoa jurídica como pessoa física, é a mesma lógica aqui, né? Então, Paulo, quem sabe, né, o subsídio aí do baldinho no B2C não venha, né, de um ou mais projetos aqui embaixo deste fomento, né? É uma forma, acho que muito inteligente do governo de trazer novos recursos, porque os setores precisam se unir, né? E aí, setores que eu digo aqui, né, o público e o privado, não é exatamente uma PPP, mas é uma união de recursos e é um estímulo. E é um estímulo de branding para as marcas mesmo, né, de posicionamento, né? De novo, está muito claro que né, estamos num momento crucial aqui da humanidade em que precisamos fazer diferente, né? O business as usual, né, não funciona mais, né? A gente precisa de criatividade, inovação e de recursos para isso fazer acontecer em todas as esferas. A gente, né, tá acontecendo lá a Assembleia da ONU, e, de novo, está sendo discutido como que os países mais ricos vão financiar né, os países com menos recursos, porque eles causaram, né, 98% das mudanças climáticas, né? Se a gente desce aqui algumas camadas, né, guardadas as devidas proporções, né, a mesma lógica, né? A gente precisa de novas linhas de financiamento para criar novos modelos de negócio, né? E acho que talvez para finalizar aqui, não sei se tem mais algum ponto, Paulo, né? Se você deixa eu falar aqui, eu me empolgo, né? Deu para perceber. Que eu acho que eu gosto muito, que é a teoria dos 3 horizontes da inovação, né? Então, a gente tem o horizonte 1, que é o business as usual, o status quo. A gente tem o horizonte 3, que é o horizonte desejado, e a gente precisa desenvolver vários horizontes 2 até chegar no horizonte 3, né? Muitos deles não vão dar certo, e faz parte, né? A gente precisa aprender com os erros, mas a gente precisa persistir para chegar no horizonte 3, e a gente precisa de recurso e fomento e inovação para isso fazer acontecer. Muito bom. É uma provocação, uma reflexão importantíssima. A gente direcionar ou redirecionar os subsídios e os incentivos para toda essa economia que vou chamar aqui da nova era, né? Que não deveria ser da nova era, porque já estamos com esses estudos desde a década de 70, pelo menos de forma mais contundente, sobre o agravamento aí das mudanças climáticas. Recentemente até tivemos uma declaração do Carlos Nobre dizendo que, puxa, eu não consegui prever tudo isso, é muito pior do que eu imaginei. Então, uma declaração muito forte, né, recentemente. E, Felipe, uma pequena dúvida antes da gente entrar na última pergunta, é porque o papo está muito bom mesmo, né? Uhum. O Marcelo, ele perguntou se você sabe dizer mais ou menos se quem descarta mais resíduos são as empresas ou são as residências, ou seja, qual segmento descarta mais resíduos, se existe essa informação, né? Quando a gente fala muito de uso de água, por exemplo, a gente sabe que o uso residencial de água fica ali em torno de 10%, 11%, e o uso industrial ou empresarial é que consome mais água. Não sei se na questão dos resíduos tem essa informação
publicada aí ou tão transparente? É uma boa pergunta, eu não tenho essa estatística, foi o Marcelo. Marcelo que perguntou. Inclusive, esse é um setor que, né, ao meu ver, precisa evoluir bastante. Eu acho que vem evoluindo, né? A Abrelp, que agora virou a Brema, divulga anualmente o panorama dos resíduos sólidos urbanos. Já saiu de 2023, que traz insights bem interessantes, né? O tal dos 4%, mas é muito focado nas concessionárias públicas. Os catadores, eles não são incluídos aqui nessas estatísticas. A gente sabe por uma estatística da ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores, que 90% dos materiais reciclados no Brasil são coletados por catadores. Mas não tem uma divisão muito clara, tá? Eu acho que é um cruzamento de informações também, né? Nós temos os sistemas de créditos de logística reversa, que hoje, né, é uma escala crescente. Então, se não me engano, hoje está em 22%, né? Então, as empresas, as indústrias, são obrigadas a recuperar 22% dos materiais que elas produzem. Compensatório, né? Compensatório, assim, isso é tema para outra conversa também. Existem muitas críticas, né? Poxa, quem produz alumínio pode compensar com papelão. Cara, isso não vai fechar a conta nunca, porque os valores, né, de mercado são muito diferentes. 22%, né, é pouco, mas assim, precisa começar de algum lugar. E, de novo, é um mercado exclusivo que precisa de inovação, né? E a gente vê empresas grandes já, né, trabalhando com isso, porque tem muito recurso envolvido. Então, assim, eu acredito mesmo que esses dados, né, tendem aí a melhorar, né, para a gente ter análises mais precisas ao longo dos próximos anos. Eu tive esse ano a oportunidade de participar de uma aula e de um projeto na Unicata, que é a Universidade de Catadores, que é um projeto assim muito legal, muito inspirador. E num dos dias que eu estive lá, foi comunicado que o governo do Rio, eu não sei exatamente se é o governo, mas eu sei que a UFRJ esse ano vai reiniciar o censo com os catadores, né? Que é um projeto que aconteceu lá em 2010, 2011, e nesses últimos anos não temos informações sobre esse mercado. O que a gente tem, grosso modo, segundo a ANCAT, é que temos 1 milhão de catadores no Brasil, 100 mil deles estão organizados em cooperativas ou associações, e os outros 900 mil são autônomos. E aí a gente tem uma variedade absurda, né, entre autônomos. Você tem empresas como a Combosa Seletiva, que são MEs, né, já há 10 anos de CNPJ, uma história incrível. Você tem muitos MEIs, né, então a gente, e uma das pautas que a gente tenta, né, que a gente busca trabalhar aqui na Regera, é a profissionalização dessa categoria, né, esse setor, cada vez mais elevar régua, né, para que eles conquistem mais mercado. Mas desses 900 mil, talvez a grande maioria aqui sejam pessoas que estejam em situação extrema de vulnerabilidade, né? Aquele estigma de que é o catador de rua que cata para beber, né? E existe mesmo, né? A gente sabe que isso existe, mas a gente não tem esses dados. Uma questão social, né? Também e é mais Total. profunda, né? Eu né, tergiversei um pouco aqui na pergunta do Marcelo, né? Ele foi muito objetivo na questão dele. Né, eu não tenho esse dado específico, Marcelo, mas a gente tem aqui né, uma complexidade do setor de resíduos, né, muito importante que eu entendo que precisa ser aprofundada aqui por associações, pelo governo, pelas universidades, e ter esses cruzamentos de dados para a gente conseguir traçar um cenário melhor para poder traçar ações mais assertivas
para gerar mais impacto ambiental e social positivo no final das contas, que é o grande objetivo. Filipão, então vamos para a nossa derradeira agora pergunta. A gente lançou recentemente no Innovation Roots um artigo falando das 3 tecnologias, que é a verdadeira inovação, né, com essa provocação. A verdadeira inovação, ela nasce da integração dessas 3 tecnologias, que são as tecnologias científicas, e aí vamos colocar tudo que é de engenharia, alta tecnologia, computação, a tecnologia social e a tecnologia natural. E um convite também a uma mudança de olhar, onde a gente olha hoje tecnologia muito com esse olhar científico, de alta tecnologia, como se ela fosse tecnologia. E a gente teve já conversas anteriores aqui com a Carol, com a Cris, falando das tecnologias ancestrais, né, de outros tipos de tecnologias, ou seja, nesse nosso artigo, a gente defende que a tecnologia natural, ela contém todas as outras tecnologias, e que a tecnologia social contém também, ou deveria conter, a tecnologia científica, né? Ou seja, que a tecnologia científica ela deve estar a serviço da sociedade e da natureza, e não o contrário. E nós conversamos inicialmente, quando estávamos planejando aqui fazer esse encontro, a gente bateu um papo sobre isso. Como que a Regera Mundo ela consegue integrar de fato essas 3 tecnologias? Né? Um case muito interessante, porque além do modelo de negócio para a ponta, tem um modelo de geração de valor de toda a cadeia. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como a Regera Mundo, de fato, você já trouxe vários elementos aqui na nossa conversa, seria uma síntese disso, nesse olhar, né, de como que a Regera consegue integrar essas 3 tecnologias e deixar também um espaço aí para os teus comentários finais aí. Perfeito. Essa reflexão sobre, né, os diferentes tipos de tecnologia veio bem no comecinho ali da Regera, quando eu fui convidado para participar de um painel de um evento sobre inovação. E o tema do painel era circularidade e tecnologia. Então, a Regera entrou com o case, né, do B2C, na época era só B2C, resíduo orgânico para compostagem, e tinha algumas outras startups, tinha a Meta Recicla, que faz um trabalho incrível, né, de recuperação de eletrônicos, né, com a Meta Reciclagem, enfim. E assim, quando eu fui convidado, eu comecei a pensar bastante. E assim, a primeira tecnologia que a gente trabalha aqui é a natureza. A compostagem, ela é, assim, ela é mágica. Quando descobri a compostagem, eu fiquei abismado como que as cascas das frutas, os restos de alimentos, tudo aquilo que a gente enxergava como lixo, você ativa um sistema e aquilo vira uma terra linda e cheirosa e nutritiva, né? É mágica, assim. É uma tecnologia incrível. Então, na compostagem, né, você tem 3 elementos. Você tem o nitrogênio, que é a matéria orgânica, o carbono, que é a matéria seca, e o oxigênio. Esses 3 elementos combinados nas proporções corretas dão as condições perfeitas para os micro-organismos, como fungos e bactérias, agirem e decomporem, esquentarem aquele material, eliminarem os patógenos e transformar aquilo que era lixo, entre aspas, em vida. Né? A gente conseguiu aqui na derradeira, né, Paulo, né, pegar sem querer, mas uma boa conclusão, né? O título aqui da nossa conversa, o título da live, né? É a tecnologia natural, que é a mais perfeita de todas, né? Sem demagogia, sem nada. Realmente é uma perfeição. O segundo nível é justamente a tecnologia social. Como que a gente organiza os diferentes, vamos usar o jargão aqui de mercado, players, né? Para fazer isso acontecer. Isso envolve um administrativo, isso envolve um comercial, isso envolve uma logística, uma operação, uma pessoa que faz o tratamento, né? E a gente, né, cara, se a gente já tem pessoas que fazem a logística em uma operação, como os catadores, pô, é possível capacitá-los, e a gente fez isso, a gente criou treinamentos específicos
para os catadores do acondicionamento e transporte adequados para resíduo orgânico, que é diferente do resíduo reciclável. E inseriu essa categoria para realizar, né, também a logística reversa dos orgânicos e levar para os composteiros, né, transformarem, né, ativarem a tecnologia natural, né? E por fim, que era o que era desejado nesse painel que eu fui convidado, né? Na época, hoje se fala menos, né, em blockchain. Na época era tudo blockchain, né? Hoje, né, AI e machine learning, que está no hype, né, por assim dizer. Tudo é possível. Como que a gente pode, hoje, né, talvez as tecnologias que a gente mais utiliza aqui, né, para a nossa operação seja geolocalização e Big Data, né, para fazer análise. Mas, né, eu utilizo, né, para as minhas tarefas aqui bastante inteligência artificial, mas ela não está automatizada. Eu acho que tem espaço para ela ser automatizada aqui na nossa operação. A gente precisa pensar nisso, né? E aí, né, uma reflexão, a gente não conversou sobre isso, Paulo, mas escutando você falar aqui, né, com certeza, né, a tecnologia natural, ela abrange tudo, mas eu penso aqui, vejo que talvez exista um conflito, né, na social e na científica, porque a científica, quando a gente diz aqui de computação, de engenharia, ela vem com um objetivo de maximizar a eficiência que acaba impactando em, eventualmente, tirar, né, alguns dos recursos sociais. É um paradoxo que a gente vive, né? E aí, talvez até fique mais uma dica aqui, gostaria muito de escutar uma reflexão no Innovation Roots, em artigos ou numa próxima conversa, da questão da renda básica universal, né? Porque eu não acho que existe uma solução fácil, né? Eu acho que existe uma solução óbvia da gente utilizar, né, a tecnologia natural. A gente precisa olhar para a tecnologia natural, para as tecnologias ancestrais, né? E nas ancestrais, tanto a natural quanto a social, mas esse conflito, ele existe, ele é um fato, né? E aí, estamos num sistema econômico, não é possível negar esse sistema econômico, né? Ou a gente persegue, né, de fato, uma revolução que quebre todo esse sistema, né? Eu não vejo isso, eu acho que precisa ser uma transição, e a tendência né, do que eu acompanho, e você é uma pessoa que está muito mais dentro disso do que eu, né? A tendência dessas tecnologias científicas de engenharia de computação é de maximizar a eficiência e, eventualmente, tirar alguns desses recursos humanos, por assim dizer, na tecnologia social, né? Como que a gente resolve esse conflito? Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem aí como humanidade mesmo. Existe uma reflexão também regulatória, ética, igualitária, para que a gente consiga mobilizar a sociedade como um todo, também para a geração de awareness, geração de consciência, para essa questão da tecnologia, né? E não só a tecnologia, porque o que acaba ficando por trás dessa disrupção tecnológica, que, se for mal conduzida, gera também muita desigualdade, acentua muito a questão da competitividade e do acúmulo, é o interesse econômico, né? Então, entra por uma questão muito de visão de mundo, onde, de fato, nessa visão que a gente quer transformar, a gente é a natureza nos contém e somos parte disso, e na visão vigente, vamos chamar assim, a gente está parte disso, e essa visão antropocêntrica, né, onde o ser humano, ele governa tudo, ele manipula, ele explora, ele é um semideus, aí, vamos chamar assim, e que tem o poder de fazer tudo isso. Agora a gente está vivendo um momento onde, eu brinco, né, o beliscão lá dos anos 70 não estava doendo,
mas agora o beliscão está doendo. E acho que a humanidade ela tem um poder de mobilização muito grande, só que a gente tem também essa falha comportamental e tudo que nos leva à mobilização quando o bicho pega mesmo, né? Então agora acho que está havendo uma maior conscientização e um susto maior também do tipo, puxa, está chegando perto, né? Claro que dentro de todas as desigualdades a gente fala também de justiça climática, de racismo climático, tem todos esses aspectos. Quem sofre mais e quem sofre primeiro são as pessoas que têm menos condições. A gente acaba sofrendo muito menos e a gente acaba sofrendo tardiamente. Mas o fato é que está chegando, a coisa está perto. E esse acho que é um chamado para essa mobilização, né, de integração. Felipe, eu queria te agradecer demais por esse bate-papo. Foi um bate-papo super rico. Poxa, dá para a gente falar aqui de vários outros aspectos, dá para a gente pegar vários ramos dessa conversa e a gente aprofundar. Vou ficar com a sua sugestão na cabeça sobre renda básica universal. É um tema que eu estudo bastante, um tema muito polêmico também, que envolve toda essa questão das desigualdades. Mas eu queria te agradecer demais por essa conversa, foi muito rica, e deixar um espaço aí antes da gente se despedir para você fazer qualquer consideração final. Paulo, eu que agradeço aqui, uma honra, e parabenizo aqui a sua iniciativa, né? Não é fácil tirar um projeto do papel tendo tantas outras coisas acontecendo, e eu venho acompanhando aqui as publicações e, assim, acho que é muito inspirador, e vai furar bolhas, né? Que eu acho que esse é um dos grandes propósitos, é provocar, furar bolha, e mudar atitudes, mudar o status quo, avançar ali na tal da teoria dos 3 horizontes da inovação, né? É isso, raízes da inovação. E assim, acho que, né, trazendo uma reflexão minha, quando eu comecei a Regera, eu queria fazer, né? Eu queria realizar alguma coisa. Depois de um tempo aqui, eu tenho aceitado alguns convites para conversar e falar, porque eu entendo que é importante compartilhar, né, as experiências, essas visões, porque eu estou vivendo, mas eu não queria, né, dar palestrinha, vamos dizer assim, né? Eu queria fazer acontecer. E eu acho que uma plataforma como essa provoca, incomoda, né? Tira da zona do conforto, para a gente fazer diferente, porque, como você bem falou, né, está chegando perto, né? Então, espero ter contribuído. Contribuiu demais. Acho que vamos continuar aí levando aí raízes da inovação e transformar aí o mundo para essa visão. Eu adorei os comentários aqui do pessoal, bastante participativo. Algumas sugestões, o Marcelo sugeriu aqui o Recicla Piracaia também, que eu já escutei falar, mas não conheço, Marcelo, super dica. É isso, né? É estimular a comunidade também para compartilhar suas ideias, compartilhar suas provocações, novos projetos, e espalhar a palavra. Vida longa e próspera a Regera, ao projeto, a toda essa iniciativa de vocês. Muito grato, Felipe, por essa conversa e nos vemos em breve. Com certeza teremos mais convites como esse. Valeu também para todos e todas que nos acompanharam, que nos acompanham. Em breve teremos mais episódios aí tão ricos quanto esse. Valeu, galera. Um abraço.